E aí, perfeito, né? Meritocracia acontecendo aqui. Agora, as condições de vida dos caras que concorreram eram iguais? As pessoas tiveram acesso à mesma escola? Tiveram acesso ao mesmo patamar de educação, digamos assim? Será que eles estão competindo de igual para igual? Simplesmente lançar uma corrida entre uma Ferrari e um Fusca é correto? É justo se fazer isso? Aquela primeira ideia de meritocracia que parece tão justa, quando eu apresento esses argumentos logo depois, eles já não parecem tão justos como antes. O que eu fiz? Tirei a penumbra da ideologia e agora apresento para vocês a grande realidade. Numa sociedade desigual, não há como se falar em meritocracia, porque o mérito acontece quando as pessoas competem de igual para igual. Quando elas competem em níveis diferentes, com oportunidades diferentes, não temos uma meritocracia, temos sim uma manutenção dos privilégios, certo? Quando você escuta uma frase do tipo Deus abençoa aqueles que trabalham, enfim, Deus protege, né, os trabalhadores, quem cedo madruga, vocês já ouviram coisas do tipo. Você pode pensar, claro, que o trabalho, afinal de contas, é uma coisa que dignifica o homem, né, é uma coisa que nos constitui como cidadãos de bem e tudo mais. Mas se você for estudar de fato a origem do trabalho, você vai entender que trabalho é um castigo divino. Se você for olhar por Gênesis, por conta do pecado inicial, você vai ver que trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura na Idade Média. E se trabalho sempre foi visto, né, como algo, uma maneira de se castigar o indivíduo, não que eu seja contra o trabalho, afinal de contas eu sou um trabalhador, mas eu estou apenas tirando uma penumbra da visibilidade que você tem das coisas. De onde vem essa ideia de que trabalho é uma coisa maravilhosa? Vem de onde? Da construção das sociedades fabris depois da segunda Revolução Industrial. No momento em que era interessante colocar na cabeça dos trabalhadores de que o trabalho era uma coisa abençoada e extraordinária, dessa maneira fazendo com que a produção nas fábricas aumentasse consideravelmente. Trabalho, que é uma coisa essencial para a própria formação das sociedades, acabou sendo transformado em uma coisa abençoada por Deus, no caso, e também se tornou uma maneira de enriquecer alguns poucos privilegiados. Ou seja, mudaram-se a visão do trabalho e tiraram, né, a visão em relação ao trabalhador. É como se a vida do trabalhador agora já não fosse uma coisa importante. O mais importante é o que ele faz, o mais importante é o seu trabalho. Então, ideologia é quando se tenta esconder uma determinada verdade para colocar uma outra verdade, uma verdade que interesse a determinados grupos, uma verdade que interesse a determinadas pessoas. Bom, e nas sociedades que a gente vive hoje, que nós nascemos nela e logo a visão que nós temos é que tudo é assim e tudo assim sempre foi, certo? Muitas ideologias elas são colocadas, né, por muitos instrumentos de comunicação em massa e que tem um poder muito forte sobre a gente e a gente nem consegue perceber. A gente nem consegue perceber. Não estou falando da Globo, não, como a galera virou moda agora. A Globo, tudo é a Globo. A Globo não tem mais esse poder todo, não. São muitos canais, são muitas redes, são muitas mídias, de muitos lugares, né, originam essas informações, muitas delas não verdadeiras, muitas delas falseadas aí de alguma determinada maneira, mas que acabam sendo divulgadas, que acabam sendo trabalhadas, fazendo você acreditar em coisas que não correspondem de fato à verdade, certo? O mais importante é, entendam, certo, o poder que essas mídias têm, entendam conceitos como, por exemplo, conceitos de fascismo, porque são experiências vividas aí pela espécie humana, coisas terríveis que já foram produzidas no passado e que continuam, infelizmente, presentes agora. Desconfiem, duvidem, investiguem. É muito importante esse tipo de espírito na nossa formação enquanto seres pensadores, seres críticos e seres inteligentes. Tá bom? É uma coisa muito resumida o que eu passei para vocês, mas espero que possa contribuir de alguma forma, tá bom?
Um abraço para vocês. Ao longo das nossas aulas aí a gente vai poder conversar com mais propriedade sobre esses assuntos, tá bom? Enfim, qualquer dúvida, vocês sabem como entrar em contato comigo, tá bom? Então é isso, galera. Valeu, abraço. Até a próxima. Tchau.